Doutor, eu falei da singularidade e do transhumanismo, porque eu gosto muito quando o bispo lembra e fala acerca da. Pode pôr a imagem pra gente na tela, por favor? Quando o bispo lembra e fala que a ele foi dado o poder de trazer Fôlego fôlego de vida. à imagem da besta. Sim, O senhor acha que tudo isso está ligado com a IA, com o transhumanismo, total. com esses receptáculos Total. humanoides que vão Total. receber uma entidade quântica? Então vamos lá, olha só. No ano de 2035, pela primeira vez nós vamos ter androides com pele humana. Eu só queria que o senhor reformulasse. Esse cara é o financiador de Elon Musk. Esse cara é o dono da fortuna do Elon Musk. Tu entendeu? O cara só trabalha para ele, cara. Tu entendeu? Não, Ou ela é só o garoto propaganda. Total. E ele se comporta dessa maneira, inclusive, né? Ele faz algumas gafes ainda, que você olha assim, cara, como é que pode? Como é que pode? Tá? Mas, na realidade, o que está acontecendo? Você tem aí 4 coisas que estão acontecendo nesse momento. Você tem um problema bio sendo trabalhado com força, né? Com o que você come, com o que você bebe, o ar que a gente está respirando, o bendito do sol. Quer dizer, então, estão atacando forte a parte biológica. A gente está vendo isso com as crianças, né? As crianças estão sendo arrebentadas para surpresa de todo mundo. O maior índice de mortalidade é entre 20 e 40 anos, não sei se vocês sabem disso, né? Hoje morre mais gente de 20 a 40 do que de 60 a 80. E aí não é porque há mais gente de 20 a 40. Isso é percentualmente. Tu pega 100%, né? Aqui, 100% ali, morre mais aqui de 20 a 40 do que lá. Alzheimer, demência, infarto, AVC, derrame e câncer. 20 a 40 é o maior índice de perda. E dentro desse grupo, outra coisa também que é surreal, 60% são as mulheres. Tá certo? Então a matriz biológica feminina, ela está sendo caçada, destruída mesmo. É um genocídio o que estão fazendo com as mulheres. Então, para cada 10 mulheres aqui, né, você vai perder 3, 4, 5, ok? No período de 20 a 40. Ok? Ela vai fazer um infarto, ela vai fazer um derrame, ela vai fazer um câncer, ela vai fazer demência, ela vai fazer Alzheimer. Isso está acontecendo, ok? Eles já assumiram isso, está acontecendo. Isso não é historinha de lolota, não, isso está acontecendo. Junto disso, você tem o problema psíquico. Tá? No problema psíquico, a coisa mais interessante é o acesso à internet. 50 minutos de navegação, o minuto 51 mata neurônio. O axônio aquece e mata o neurônio das pontas. 50 minutos só, cara. Minuto 51 deu ruim. Já matou. Então, quem ficou 3, 4 horas navegando, tá só matando neurônio. Hoje nós temos o CID-11. Então, uma criança que recebe um celular quando criança, o pai e a mãe estão praticamente matando ela. O pai é um assassino. O pai está gerando um assassino. O pai está criando um sociopata, um psicopata. Eu falo isso direto, cara. Eu falo isso direto. Eu devia estar em todas as associações de paz. Eu deveria estar. Ok? Mostrando o dano. O dano é gravíssimo. E aí, olha o que acontece, né? Você destruiu ali a base neuronal. De 7 anos, você tem descarte neuronal. Isso já é normal. Vocês são músicos. Provavelmente começaram a mexer com música bem novinhos. Ok? Eu, se pegar uma guitarra dessa aí, vou ter uma dificuldade enorme de tirar algum tipo de som estruturado. Por quê? Porque eu nunca usei o meu cérebro para música, ok? A não ser como letrista, que eu sou poeta, mas para poder tirar som, não. Resultado, né, eu perdi esses neurônios. Ok, isso já é normal, o corpo faz isso. Porque o cérebro trabalha por economicidade, dinamização, maximização e customização. Ou seja, ele não quer trabalho, ele quer manter uma zona de conflito porque ele sabe que vai gastar mais energia na mudança. É por isso que a gente não muda. É assim que acontece. E a outra parte, né, é o dano agora das frequências causando o efeito de perturbação. Então, as pessoas estão perturbadas. É isso, tá, e vai piorar. Isso só piora a zona de perturbação.
Terceiro fato aí que a gente tem dentro desse processo é os relacionamentos. A geração de vocês é campeã em relação líquida, né? Em média, 2 anos. Quando dura isso? E na pandemia, mulheres grávidas mandaram os caras embora e com 1 ano de bebê mandaram embora. Ok? Então, nós tínhamos 60% de divórcio, hoje temos 80%. E essa turma que mais está se divorciando é a turma porque não está aguentando a paternidade e a maternidade. Isso é outro problema grave, porque estão terceirizando os filhos para as creches. E a OMS já deu a orientação, e que não demora muito no Brasil a ser cumprida. Na Europa, os caras já estão se alinhando para cumprir. Crianças de 2 anos de idade têm que ser orientadas a se masturbarem. Isso está na cartilha da OMS. E crianças de 7 anos de idade, elas têm que ter contato sexual uma com as outras. Tem que ter ambiente para eles poderem interagir, né, com pessoas do mesmo gênero. Não, total. E isso está na cartilha dos caras. Um dos motivos pelo qual o Trump bateu na mesa, né, e falou: não vou bancar isso, não vou pagar essa bagunça. Porque, de fato, eles querem mudar todo o conceito. E Francisco disse o quê? A Bíblia atual está desatualizada para o homem do século XXI. O Papa que vai atualizar a Bíblia, então. Mais do que isso, ele falou uma grande verdade. Porque o homem do século XXI não sou eu. E nem vocês. Nós estamos indo para uma extinção analógica biológica. Vai surgir um ser sintético, produzido pela máquina. Hibridizado. Totalmente. A Inglaterra já tem uma fábrica para produzir 30 mil seres humanos. Que aí já vem nesse cidadão. Total, ele está dentro desse processo. Então, esse indivíduo aí, ele vem, né, na cabecinha dele, fazendo o bem para a nova humanidade, porque nós não iremos aguentar sair do planeta e não vamos aguentar ficar no planeta. Por isso que o sangue humano está sendo trabalhado para vir para uma versão mais ácida, né? Então, hoje o pH é 6,35, 7,5, e nós temos aí, né, o entendimento que eles estão nos empurrando para chegar a 3,5, 4. Ou seja, se causa-se o caos e depois se traz raça, a solução. Uma nova raça. E o senhor não acha que essa parte, por exemplo, do Trump está... Vamos dizer assim, o Trump está fazendo coisas maravilhosas aos olhos dos cristãos, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Isso também não faz ele ter uma aceitação total dos cristãos? Mesmo ele não sendo cristão, né? Isso não faz ele ter uma aceitação total dos cristãos, doutor? No sentido de depois tudo que ele falar se tornar lei para os próprios cristãos e eles, de repente, serem enganados por isso? Sim. Tivemos esse efeito. Existe essa possibilidade na sua cabeça? Tivemos esse efeito, né, com o Bolsonaro. Né? Você vê que o Bolsonaro, quando ele entra, né, por conta da esposa da Michelle, ele ganha adesão do lado protestante. Ele não tem adesão católica. Observe isso. Nenhum arcebispo, nenhum bicho, não. Maior não. Ele só tem esse lado. O lado católico, nenhum representante expressivo católico, ele se associou à imagem do Bolsonaro. Observe isso. Não tem um arcebispo, não tem nenhum bispo católico. Um ou outro padre perdido na maionese. Foi dessa maneira que aconteceu. Porém, por conta da Michelle, a turma abriu, porque a Michelle, né, Valandro atitude, e Silas, o cara que casa Bolsonaro e Michelle. Então, esses dois personagens aqui, eles são determinantes com o Magno Malta na apresentação do Bolsonaro como uma alternativa para o país. Foi dessa maneira que aconteceu. Em 2018, né, quando foi aquele momento de turbulência da campanha dele, né, ele fez um comentário que me chamou muita atenção, dizendo que a ditadura tinha matado pouco, né? Tinha matado 30 mil, tinha que ter matado 300 mil. Eu atualizei, né, os números para o momento atual e vi que ele estava falando em hoje se matar milhões de pessoas para poder conter um sangramento
dentro do processo. Isso aí falando como militar, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Para nós, a morte ela já é aceita desde o momento que você se filia às Forças Armadas. Sair vivo ao final do tempo é um prêmio inesperado. Nenhum militar que entra para viver. Você entra para matar e morrer. Dessa maneira que acontece, ok? E Bolsonaro vem dessa linha, da mesma linha que eu fui treinado, dentro desse processo. Então, é por isso que eu digo que eu estou na hora extra. Né? Eu já passei muito do tempo que eu deveria ficar no planeta. Então, o que é que vai acontecer? O Trump e o Bolsonaro, né, são sócios. Ok? Fique com isso na cabeça. O Elon Musk, que é o cara da rebelião até o portão dos céus, ama... Ele disse isso, né? Ele disse isso. Ele ama Bolsonaro, né? E a ala evangélica abençoou o Elon Musk, né? Todos os grandes. Com a jaquetinha do bode. Inclusive fizeram uma entrevista no podcast dele dizendo que ele aceitou Jesus, ele não aceita Jesus em momento nenhum. Ele disfarça e não aceita, né? Não, ele diz que ele deixa Jesus fazer o trabalho dele. Ele diz que se existir um Deus, por que não acreditar? Isso, não, o tempo todo. Alguma coisa assim. Então, o que acontece? Só que o povo de Nárnia, ele gosta de fábula. Né? O processo é a fábula. E aí o que acontece? Quando o Trump, né? Se voltaram ele surge, às fábulas. Não, total fábula. Esse é o momento atual, é tudo fábula.